de concentração. Eu tive que ser grosso com um aluno do 3A, eu não gostaria que acontecesse isso. Tá? Porque eu sei que eu sou bom nisso, cara. Cara, como eu sou bom em ser grosso. Então se eu precisar olhar pra ti e falar, cala a boca, eu farei. Não gosto, mas farei. Porque eu me preocupo com vocês. Se eu não me preocupar só, porque eu não me preocupo muito que tá dormindo, eu nem me desgasto. Acordar o cara, ele não merece ser acordado, tem que se arrumar mesmo. Agora, o aluno que eu me importo, eu olho pra ele e falo, cala a tua boca. É isso, acontece assim. Eu odeio fazer isso. Mas é que eu sei ser querido e sei ser grosso também. Ô galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Muito legal o que eu tenho pra te contar aqui em Física E. Olha, cuidado, isso ainda é o final do volume 3, tá? Nós estamos aqui em estudo dos gases. Aí no volume 4 já está atendendo a termodinâmica. Então isso é o final do volume 3. Primeira coisa, se eu quero estudar gás, eu tenho que ter a noção do que é gás ideal. Nós estávamos discutindo no final da última aula, né? Gás real e gás perfeito. Não é obrigatório copiar, não se esqueça. Pessoal, olha só. Gás ideal foi uma sacada que os cientistas criaram para tentar entender essa coisa que nos cerca. Aliás, já até te digo, ó, Torricelli, lembra Torricelli? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta T, a fórmula da cinemática que não tem tempo. Ele percebeu o seguinte, ó, quando ele caminhava, ele percebia que as vestimentas dele se deslocavam, ó. E com o conhecimento de cinemática que ele tinha, ele percebia que não era esperado isso. Que essa deformação na vestimenta só poderia ocorrer se tiver algo aqui em volta da gente. Então ele filosofando, observando as árvores se mexer com o vento, ele sabia que tem alguma coisa invisível aqui entre nós. É um gás. E como é o ar, é o que a gente chama de ar. E como existe essa coisa, o Torricelli pensou, eu vou medir essa coisa. Eu vou medir isso. E o safado fez. O safado foi o primeiro ser humano a medir a pressão atmosférica. E ele fez isso com a famosa experiência de Torricelli. Vou falar aqui rapidamente sobre ela. Experiência de Torricelli. Essa experiência é cobrada ano sim, ano não no vestibular, cara. Então nós temos que conhecer ela. É inacreditável. Ele pegou uma bacia e pegou um tubinho com uma das extremidades fechadas e encheu a bacia com água. Antes de erguer o tubo para fora da água, ele mergulhou o tubo inteiro na bacia. Mais uma tubo vaza. Então ele mergulhou o tubo na bacia, encheu tudo com água e ergueu a parte fechada para fora. Pode fazer isso com uma panela e um copo d'água hoje em casa. O que tu vai perceber é que a água fica até em cima, ó. Só que se tem água aqui pendurada para fora da água, é porque tem alguma coisa obrigando ela a ficar lá em cima. Torricelli chamou essa coisa de pressão atmosférica. Torricelli pensou, vou fazer um tubo maior. Aí vai chegar uma hora que a pressão não vai dar conta de empurrar a água, e aí eu vou medir a altura de água e vou saber qual é a pressão, pela altura da água. Torricelli mandou o mestre vidraceiro fazer um tubo ainda maior. Lembrando que nós estamos em 1600 nessa ocasião. Ou seja, não era 1001 e comprar um tubo de vidro grande. Tem que achar um mestre vidraceiro que tope a tarefa. E é assoprando areia derretida num tubo, é uma coisa delicada. Então tem que arrumar um cara que saiba fazer isso. Achou um cara. Ó, o Torricelli é 2 metros no máximo. Então tá bom, 2 metros. Foi fazer a brincadeira, adivinha o que aconteceu? A água ficou com 2 metros de altura, até o topo do tubo. Como o vidraceiro já falou, Torricelli, não me aparece aqui que eu não vou fazer mais esse tubo, dá trabalho pra caramba, eu vou fazer copo, tubo eu não vou fazer mais. E aí o Torricelli estava sem o que fazer. Ele pensou, vou usar um líquido diferente, vou usar um líquido mais denso que a água. Vocês devem saber que o mercúrio é conhecido desde a China antiga. Milhares e milhares de anos atrás, o mercúrio já era conhecido. Tanto que o primeiro imperador chinês, o imperador Qin, que unificou a China, né, morreu envenenado por mercúrio. Porque os alquimistas dele falavam, ó, grande imperador, tome esse líquido prateado que é o elixir da longa vida. E aí o cara foi tomando um pouquinho de mercúrio todo dia e morreu envenenado por mercúrio. Bem divertido. Certo? Então olha só, quando eles pegaram o mercúrio, só por que mercúrio e não, sei lá, um outro líquido qualquer? Porque o mercúrio, ele é mais denso que chumbo. Se tu
tu pegar uma piscina de mercúrio e botar um pedaço de chumbo, o chumbo flutua na piscina de mercúrio. 1 litro de água tem que massa? 1 quilo aproximadamente, não é? 1 para 1. 1 litro de chumbo tem 8 quilos e cacetada. 1 litro de mercúrio tem 13 quilos e 600 gramas. 1 litrinho, porra! Chumbo, professor, não, é mercúrio. E é líquido ainda, né? Um dos poucos metais que a temperatura ambiente é líquido. O outro é o galho. Lembra do galho semicondutor? Tu pega galho e espreme na mão e ele derrete na tua mão. O metal que tu espreme e derrete na tua mão. Bem legal, né? Quando ele fez essa experiência com mercúrio, HG da tabela periódica, ele teve aquilo que ele queria, o resultado que ele esperava. Ele viu que o mercúrio não ficava até a boca do tubo. E aí ele foi lá e mediu esse valor. E esse valor deu 760 milímetros de mercúrio. Por isso que desde aquela ocasião a gente mede a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio. Por incrível que pareça, os barômetros mais confiáveis de hoje ainda têm essa estrutura. Um pequeno recipiente com mercúrio e um tubinho com mercúrio dentro. Incrível, certo? 1600 e pouco, 2013, os barômetros confiáveis ainda usam esta estrutura primordial do Torricelli. Outra coisa que eu gosto de falar quando eu falo da experiência Torricelli é lembrar vocês uma coisa que pode ser muito, muito útil, mas hidrostática. O professor da Física D vai comentar isso com vocês. Olha só, uma atmosfera, pressão atmosférica, não é isso? É o mesmo que 760 milímetros de mercúrio. O primeiro cara que mediu dessa maneira. Tranquilo? Só que a unidade do sistema internacional de pressão é o Pascal. É Newton por metro quadrado. E em Pascal isso dá 100 mil, cara, ó. Beleza? Então eu falo pra vocês agora, tá atuando em vocês 100 mil Pascal. O cara fica até com medo, meu Deus, vou ser espremido. Não, cara, é só unidade. É uma atmosfera. Tudo bem pra vocês? Uma atmosfera, nada demais. Essa unidade aqui inventada por Torricelli, essa unidade aqui inventada para simplificar o raciocínio, para tu entender a comparação entre a pressão agora em ti com outras pressões, a gente chama de atmosfera, para tu poder comparar com a tua atmosfera. Essa unidade aqui é do SI, o que é SI? Ou seja, é Newton por metro quadrado, é Pascal, para homenagear mais um grande sujeito. Mas a unidade mais famosa no dia a dia das pessoas que trabalham com isso é MCA. 10 MCA. Alguém lembra o que é 10 MCA? O pedreiro usa essa unidade na hora de medir pressão. Ele vai lá comprar uma bomba para jogar água na caixa d'água que ele construiu. Ele não vai fazer um cálculo, ó, eu quero uma bomba de 800 mil pascais. Ele nem sabe quem é Pascal, pelo amor de Deus. Torricelli, sei lá quem é Torricelli, dane-se o milímetro de mercúrio. O pedreiro está preocupado com água. Então ele mede em metros de coluna de água. Se ele fez uma torre que tem 20 metros de altura, ele vai precisar vencer que pressão para jogar água lá para cima? 20 MCA. 20 metros de coluna d'água. Ele chega na loja de material de construção e diz, eu preciso de uma bomba para abastecer uma torre com 20 metros. Ou seja, 20 metros de coluna d'água. Tudo bem? Essas informações são muito importantes para quem quer fazer o vestibular de maneira competitiva. Então vamos ver se tu entendeu. A pressão que está atuando em mim agora é equivalente a quantos metros de coluna d'água? 10. É uma atmosfera. Aqui na tua frente a resposta. 10. Se eu mergulho num lago e vou a 10 metros de profundidade nesse lago, qual é a pressão atuando em mim naquela situação? Em atmosferas. Concorda com o colega? 2. Por que 2? 10 metros de água está aqui na tua frente. Uma atmosfera. E eu estou a 10 metros de água. E de onde é que vem a outra? A atmosfera terrestre. Porque agora já tem uma atmosfera atuando em mim. Se eu mergulho 10 metros para debaixo d'água, mais uma de água. 2 atmosferas. O mergulhador está a 100 metros de profundidade no oceano. Aproximadamente, qual é a pressão que atua nele? 11 atmosferas. 10 por causa da água, mais uma de ar. Tudo bem para vocês? Tu vê, tem questões de hidrostática, o cara responde na lata, de cabeça, só lembrando que 10 metros de água gera uma pressão equivalente a... Qual é a altura do tubo que Torricelli deveria ter usado para poder fazer experiência com água? Não, 10 não. 10 ia bater lá em cima e não ia perceber. 11 ou 10,01. Aí ele fazendo um tubo com mais de 10 metros, ele perceberia que a água não bateu no topo. Ele poderia ter feito a medida com água. Na época era possível fazer a medida com água? Não, porque era impossível construir um tubo transparente que pudesse ter esse tamanho todo.
Legal? Então falamos sobre a experiência de Torricelli. Por que eu falei sobre a experiência de Torricelli no estudo dos gases? Porque é a pressão atmosférica, é a pressão exercida por esse gás que é a atmosfera. Beleza, galerinha? Então o primeiro ponto muito importante que é cobrado no vestibular foi sobre a experiência de Torricelli. Voltando um pouquinho. Gás ideal é uma ideia criada pelos cientistas para entender os gases que existem de fato. Como é que é o gás ideal na cabeça dos cientistas? Bolinhas perfeitamente esféricas, lembra? Que ficam se chocando umas com as outras de maneira perfeita, sem nunca perder energia. Ou seja, eu pego o gás e deixo ele num recipiente estanque, sem vazamento, e deixo ele na mesma temperatura. As moléculas ficam... 1 bilhão de anos depois, como é que as moléculas estão? Ou seja, elas não estão fazendo... Porque se elas estivessem fazendo... quer dizer que uma parte da energia estaria se transformando em som. E tu escuta as moléculas se chocando agora? Mostra que elas estão se chocando de maneira perfeita, sem perder energia nenhuma. Vocês vão estudar em física, né, em quantidade de movimento, impulso, tu vai estudar os choques mecânicos. Choque perfeitamente elástico, parcialmente elástico e inelástico. Inelástico, por exemplo, é o choque que bate e gruda. Tipo papel molhado no teto do banheiro. Já viram isso? Pois é, vocês nunca viram isso, mas existem pessoas acéfalas que fazem isso. Inacreditável. Existe, te juro, palavra de honra que existe. Então olha só, me dá um exemplo de um choque perfeitamente elástico na natureza. Um choque perfeitamente elástico na natureza. Eu só sei um exemplo. As moléculas de um gás se chocando. Acabei de falar na tua frente que tu não percebeu. Eu falei que as moléculas estavam lá. E 1 bilhão de anos depois elas estariam como? Se elas continuam e não faz assim, ó. Se elas não pararam 1 bilhão de anos depois, é porque cada vez que as moléculas se chocavam, a energia era conservada. O choque, antes e após o choque de cada molécula, a energia do sistema é a mesma. Na prática, sem ser moléculas de gás se chocando, tu conhece algum outro tipo de choque de corpos que se chocam e não perdem nenhuma energia? Não existe. Seria o equivalente a pegar aquelas bolinhas que ficam no Paraguai, soltar ela daqui e ela ficar para sempre ficando naquela mesma altura. Existe esse material? Não, né? Só de bater no chão faz tudo, já perdeu energia. Concorda comigo? Então qual é o único exemplo real de choques perfeitamente elásticos? As moléculas de um gás. É o único exemplo de choque perfeitamente elástico que eu conheço. Quando o cara vai fazer exercício, o cara diz que as bolinhas de sinuca, quando se chocam, é um choque perfeitamente elástico. Ah, tá, né? Ah, tá bom que a bolinha de sinuca bate e o choque é perfeitamente elástico. Prova de que não é? Faz barulho. Faz barulho, ótimo. Galerinha, gás ideal é uma ideia. Existe na prática? Não, ele é uma ideia. É que nem o homem ideal, a mulher ideal. Existe na nossa cabeça. Na prática, todo mundo faz cocô. Não tem jeito. Gás real. Gás real. Eu falo isso porque meu pai, ele sempre foi muito sacana. Aí o cara tava apaixonado pela menina. Aí ele mandava, não, tu imagina ela no banheiro, cara. Imagina ela no banheiro. Porque aí tu vai desapaixonar. Né? Porque quando a gente está apaixonado por alguém, a gente só enxerga as perfeições da pessoa, né? Certo? Mas a gente não enxerga todo o outro resto, certo? Que nós todos temos, né? Nós somos humanos e cheios de defeitos. Né? Valeu! Gás real! O que é o gás real? É verdade, ele existe. Me dá um exemplo. O ar é uma mistura de gases, concorda comigo? Mas o ar atmosférico é um gás que existe, é verdade. Oxigênio, vapor de água, hélio. O metano é o importante, mas tem outro mais famoso. O CO2. Lembra o gás do efeito estufa? Amônia. Tem esse aqui que é legal também, ó, o ácido sulfídrico, né, o cheiro de ovo podre, o tempero do pum, é esse aqui. Se o cara tá ruim, é porque tem H2S no fundo do gato. E pode ser pouquinho, pode ser uma gotinha, já dá aquela ardida no olho, sabe? Depois a gente fala mais sobre pô, sei que a galera saliva quando eu falo isso. Olha só. Se isso aqui é um gás idealizado, se isso aqui é um gás que existe, o que será o gás perfeito? Gás perfeito é um gás que existe e se comporta que nem aquela ideia dos cientistas. É o gás real que se comporta como isso. Então, gás perfeito é o gás real
se comporta como ideal. Tranquilo, galera? É o gás real que se comporta como ideal. Aí tem um detalhe. Professor, quando é que isso acontece? Para que um gás possa ser chamado de perfeito, basta que ele tenha alta temperatura e baixa pressão. Teve um ano que isso veio trocado na apostila, veio o contrário. Não sei o que deu na cabeça do cara que ele fez o contrário ali. Então seria legal tu revisar no final do volume 3 para ver se aquela informação ali está coerente. Outra, não queria que tu decorasse, eu queria que tu entendesse por quê. O que é a temperatura média, meus queridos? Então gás aquecido, aí começa a esfriar o gás, e pode virar o quê se tu for esfriando demais? Pode virar líquido, não é? Se tu pegar o gás e esfriar, ele vai passar a ser vapor e vai ficar líquido. Eu estou estudando gases ou líquidos. Eu quero que o gás se comporte parecido com o líquido, então eu não posso esfriar. Porque se esfriar, as moléculas vão começar a colar. Tudo bem para vocês? Então se eu esquento legal, as moléculas ficam bem agitadas, não grudam, fica um comportamento de gás. Outra coisa, se eu pegar um gás e espremer demais ele, vai espremendo e espreme, pode ficar líquido, não é a história do isqueiro? Era gás aquilo ali, liquefeito de petróleo. Petróleo aquecido virou gás. Eu espremi para poder caber no botijão ou caber no isqueiro, o cara poder usar várias vezes. Porque se não fosse espremido o gás que vai para tua casa, teria que ser um caminhão da Liquigás só para tua casa. Ia ser antieconômico, ia sair muito caro. Então a gente espreme para ficar pequenininho e aí leva em botijões menores para tua casa. Tudo bem? Nada demais, né, galera? Então, ó, se eu espremer um gás demais, o que acontece? Pode ficar líquido. Na verdade não é gás, né? É vapor que fica líquido, né? Gás está acima da temperatura crítica, não pode ficar líquido. Mas um vapor, quando espremido, fica líquido. Eu estou estudando líquido ou gás. Então não vamos espremer demais, porque se espremer demais fica líquido. Combinado? Ou seja, vamos deixar quentinho e vamos deixar sem muita pressão. Quanto, professor? Não sei dizer. Cada gás vai depender do tipo de gás e do par temperatura e pressão. Ele só pode te perguntar quais são as condições para que um gás real seja chamado de perfeito. E aí tu responde, a temperatura deve ser alta e a pressão baixa. Quando? Não sei. Tá beleza? O aluno às vezes fica agoniado com isso, né? Mas eu quero saber quando, professor. Só para ter uma noção, o ar atmosférico agora, 20 graus, é perfeito. E tá assim quente? Não tá, né? Mas para o ar atmosférico, 20 graus já é suficientemente quente para ser chamado de gás perfeito, ou seja, se comporta que nem o... Outra coisa, no ensino médio, todo gás que nós formos trabalhar, fazer conta, sempre será... Professor, por que não me explicou então que é sempre perfeito? Pronto. Não, porque ele pode perguntar o que é o ideal. Ele pode perguntar quando é que um gás real é perfeito. Por isso que eu fiz essa introdução teórica. Mas na hora de fazer conta, todo gás será... Não te preocupa na hora de fazer conta. Já sabemos da experiência do Torricelli. E agora que eu comentei a experiência do Torricelli, fica fácil para vocês lembrarem quais são as 3 coisas importantes de um gás. Ou seja, as variáveis do estado de um gás. São 3 coisas importantes a respeito de um gás que nós devemos conhecer. Quais são essas coisas? Com certeza, pelo que nós discutimos até agora, a temperatura é de suma importância. Com certeza, se eu falei do Torricelli da pressão atmosférica, porque pressão também é importante. Claro, trabalhar com um botijãozinho de gás, com um isqueiro ou com um megatonel de gás são coisas diferentes. O volume também é muito importante. Pressão, pode medir do jeito que tu quiser. Pascal, milímetro de mercúrio, atmosferas, metros de coluna d'água, até se tu quiser. Sem estresse. Volume, litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, galões, o que tu quiser. Ah, não! Aqui não! Só Kelvin, cara! Não me aparece com o Celsius. Eu quero que o Fahrenheit morra pela segunda vez. Porque aqui, se tu usar uma outra escala que não seja Kelvin, tu vai errar. Eu vou ficar puto. Erra na conta, erra no resto, mas a escala, Kelvin. Nunca botar outra escala. O vestibular vai fazer o quê? A temperatura do gás é 20 Celsius. Morra o Celsius. Soma 273, passa para Kelvin. Tá beleza? Se tu não usar a escala ninja, a escala absoluta, tu vai errar. Só para de repente alguém que esqueceu. Temperatura em Kelvin é a em Celsius mais 273. Nada demais. Kelvin. Só Kelvin. Agora que nós
temos uma noçãozinha do que são os gases, de que coisas interessam a respeito de um gás, eu posso relembrar com vocês as propriedades. Tem duas características que só os gases têm e que os outros estados físicos não têm. Quais são os outros estados físicos? Sólido e líquido. Tem duas características que os gases têm que sólidos e líquidos não têm. Eu, na verdade, eu vou te confessar que eu considero uma característica só. Mas os livros trazem como duas características, propriedades dos gases. Uma é expansibilidade. O que seria expansibilidade? A capacidade ou a habilidade de se expandir. E nós, infelizmente, experimentamos essa expansibilidade dos gases diariamente. Sempre que o amigo solta um boom lá, o cara aqui, na hora percebe, né? Quase na hora, né? Passa às vezes uns 5 segundos, pum. Meu Deus, tá podre. Tu concordas comigo que se o amigo peida ali e tu em poucos segundos sente lá, é uma garantia de que o gás tem a tendência de se expandir? E detalhe, tem vácuo aqui? Não, cara, o gás se expandiu mesmo com a presença de outro gás. Tu imagina um pum no vácuo. Não, mas é de jogar o cara. Entendeu? O cara... Uf, a expansão seria tão violenta que ia dar problema. Com certeza, com certeza. Então olha só, tem coisas no dia a dia que são bobas e que explicam física. Um deles é o pum. O pum é a prova da expansibilidade do gás. Mas vem cá, se a coisa aceita se expandir, se tu forçar a barra e obrigar, ela aceita também se contrair. Ou seja, a compressibilidade. Ou seja, ele tem a habilidade de ser comprimido. Eu não sei por que eles entendem isso como duas propriedades diferentes. Eu acho viagem. Porque na verdade a propriedade para mim deveria ser uma só. Os gases têm a habilidade de mudar de volume. Pronto. Não é? Mas historicamente a galera descobriu que ele pode se expandir, pode se contrair. E se os livros trazem assim, quem sou eu para reclamar, né? Então na verdade eu entendo que os gases mudam de volume. E isso nos livros aparece como duas propriedades distintas. Expansibilidade e compressibilidade. Água. 1 litro de água. Eu posso espremer ela para meio litro? Cara, por mais que eu faça força sobre a água, ela pode ir para 0,999999 litros. Por isso que a gente diz que a água é incompressível. Eu posso pegar 1 litro d'água, fazer ela ocupar 10 litros? No estado líquido, em hipótese nenhuma, só se tu vaporizar essa água. Beleza? Então, os sólidos e os líquidos não têm essas propriedades que os gases têm. Agora o filé. Nós vamos ver só uma etapa dessa parte importante hoje, por causa da introdução um pouco mais alongada, e nós vamos, eu vou usar esses minutos finais só para te mostrar o que nós vamos continuar na próxima aula. Se comportem que chegou a parte importante. Não toquem em nada, por favor, o laboratório aqui, cada equipamento é caríssimo. Muita atenção. Vamos ao laboratório fazer uma experiência com gás, né? Estou estudando gás, concorda comigo? Só que eu acabei de descobrir que tem 3 coisas que podem mudar no gás. Temperatura, volume, pressão. Se eu for pegar essas 3 coisas e deixar as 3 coisas variar ao léu, de qualquer maneira, eu não vou conseguir estudar. Porque eu não vou conseguir achar relação matemática entre duas delas. Ou seja, o bacana é eu fixar uma dessas 3 grandezas e estudar as outras 2. Concorda comigo? Qual grandeza daquelas ali será mais fácil fixar do ponto de vista prático? Cara, a temperatura é uma encrenca fixar, porque quando tu espreme um gás, ele esquenta. Então terias que ter um termostato e um refrigerador para ir obrigando o gás a ficar na mesma temperatura. Foi a última experiência que fizeram, foi com a temperatura constante. Pressão, eu preciso do mecanismo. Eu preciso de um mecanismo mecânico que libere a pressão quando a pressão aumentar. Também é delicado tu regular a pressão. Com certeza, volume é ridículo. Tu pega um botijão de gás, tasca gás ali dentro, e se esse botijão for bem grosso, bem espesso, ele não vai arrebentar, e o volume está constante. A pessoa, mas se tu esquentar, vai dilatar. Só que a dilatação é minúscula, lembra disso? E o gás se expande ou se contrai enormemente. Então essa dilatação volumétrica do recipiente, ela é nula nesse estudo. Tudo bem? Eu preciso botar um instalador, um medidor de volume aqui. O volume é constante, né? Eu que fiz o botijão, então eu já sei o volume. Eu não quero medidor de volume. Mas eu preciso medir outras 2 coisas.
Eu vou ter que ter um termômetro e um barômetro, medidor de pressão. Estamos prontos para começar a fazer o nosso experimento. Tudo bem? É gás, hein, cara? Se esquentar demais pode explodir essa encrenca. Vamos ficar ligados. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver. Ah, sim, eu vejo. Eu vejo que são 300 Kelvin de temperatura. É a temperatura em Kelvin. Deixa eu ver a pressão. Oh, tenho certeza. É 10 atm. Eu vi com toda a clareza. Pressão em atmosferas. Tranquilo? Vou pegar o bico de Bunsen aqui e vou aumentar o fogo. O bico de Bunsen, aí peguei lá o botãozinho, aumentei o fogo. E aí eu fico aqui acompanhando. Sim, sim. Ah, eu vejo a nova temperatura. 600 Kelvin. Mas como que vocês sabem disso? Eu já dei essa aula. Não dei essa aula? Mas como é que tu sabe que é 20, cara? Porque Deus é matemático, já te provei isso por N maneiras. O Criador do universo fez o universo de forma matematicamente engendrada. Isso é muito nítido. A grande imensa maioria dos fenômenos tem uma relação boba. E no caso desse, mais uma vez, é direto. Isso, por isso a galera cantou 20, professor. Se dobrou a temperatura em Kelvin, vai dobrar. 900. Olha que beleza, tá ficando uma retinha. O cara que estudou isso pela primeira vez foi Charles. Charles foi o cara que estudou isso. Então ele escreveu uma lei, chamada hoje de primeira lei de Charles. Ele disse o seguinte na lei: quando um gás tem volume constante, a pressão é de... a temperatura em Kelvin. A temperatura tem que ter em Kelvin, porque senão não funciona a lei. Sempre que o volume é constante, a pressão atuando no gás, diretamente proporcional, faz sentido? Quando aumenta a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, batem com mais força no recipiente. Claro que a pressão tende a aumentar. E o legal é que ele é linear. 3 vezes mais temperatura, 3 vezes mais pressão. Graficamente é fácil de visualizar o que está acontecendo, ó. Só que a gente precisa também de uma regra. Claro que eu poderia escrever aqui, ó, primeira lei de Charles. Eu poderia escrever aqui, primeira lei de Charles. O que eu escreveria? Quando o volume é constante, a pressão diretamente proporcional em Kelvin. Tem que ter um em Kelvin, senão fica errado. Só que nós, quando a gente trabalha em física, a gente pega a lei só teórica, geralmente, e faz tudo com a teoria. Tem conta, não tem? Dá para expressar essa relação matematicamente? É só dizer que a pressão na situação 1 dividido pela temperatura na situação 1 é igual. Pressão na situação 2 dividido temperatura na situação 2. Essa aqui é matematicamente a primeira lei de Charles. Claro, meu amor. Desculpa, ignorância minha. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Nada, prazer. Ô pessoal, matematicamente falando, é uma fórmula difícil? Não. Na próxima aula, quais experiências eu vou ter que estudar com vocês? Eu vou ter que manter a temperatura constante, que vai ser a última, porque historicamente foi a última. E vou deixar a pressão constante. Depois que eu fizer esses estudos dessas transformações gasosas, aí nós vamos misturar tudo e aí estaremos entrando no volume 4. Beleza? Mas ainda falta uma discussãozinha do volume 3. O que eu recomendo de tarefa para vocês? Aliás, eu não falei da tarefa da aula passada. A aula passada em Física C... Só mais um minutinho, eu estou liberando vocês. Na aula passada em Física C, nós vimos a associação em paralelo. Eu gostaria que tu resolvesse uma questãozinha do em série, uma questãozinha do em paralelo, pelo menos, beleza? Uma de cada. E nessa área, tu pega o volume 3, dá uma lida, porque vai revisar a parte teórica, e se tu quiser fazer uma questão teórica de gases, pode. Eu deixaria a conta para as próximas, porque nós vamos desenvolver ainda as outras leis. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar na carteira. Show! Fala, meu amor.